Começando então, minha querida. Fique à vontade para começar. Obrigada. Rafa, você quer ir falando primeiro? Eu falo. Bom dia, gente. Bom dia, professora. Bom dia. A gente entrevistou dois pacientes lá na casa de Eurípides. A gente ficou muito curiosa com o que poderia ser o que seria o tratamento dele ali, para que seria, né? Qual tipo de diagnóstico que ele teria recebido. O nome a gente colocou as iniciais, né? DCX. Ele nasceu em 63, então ele tem 58 anos, é do sexo masculino. Ele está há 3 meses, ele é interno, ele não é da parte que fica só durante o dia. Ele estava passeando e aí ele parou a gente para conversar e aí a gente foi conversar com ele. Ele está na integral ou na UDQ? Na integral, Na né? integral. Integral. Isso. Ele era uma pessoa em situação de rua desde 2017. E aí ele sofreu um acidente em que ele quebrou a perna e aí ele bateu a cabeça. Ele teve que fazer cirurgia e tudo mais. Depois desse acidente, ele foi para a casa de Eurípides, que a irmã dele conseguiu para ele. Ele não relatou se tem filhos, e a única pessoa que ele falou mesmo da família foi a irmã, que ela vai lá às vezes visitar e tudo mais. Que foi quem conseguiu para ele na casa. Ele bebia somente em casa, ele disse que não bebia na rua porque dava muito problema com outras pessoas. E aí ele relatou pra gente, que foi o que chamou muita atenção, que ele já tentou suicídio algumas vezes, entrando na frente do eixo Anhanguera. Ele até explicou pra gente como que ele já tentou, que ele tinha tentado. Ele esperava o momento certo em que um eixo passava pelo outro, os dois, um subindo e o outro descendo, e aí ele entraria no meio, mas sempre acontecia de eles desviarem, conseguirem parar. Ele tem um problema no paladar e no olfato, ele não sente gosto nem cheiro, e ele sente uma coceira pelo corpo dele todo. A gente perguntou para ele como que era a rotina dos medicamentos. E aí ele falou pra gente que ele toma 9 medicações e ele não soube dizer para que seria. Foi até interessante, ele falou com a gente que foi bom a gente perguntar, que ele, na próxima um retorno, uma consulta que ele teria com o médico, ele iria perguntar para ele o porquê. Pode passar. Você quer falar, Jéssica? As informações, não deu para a gente conversar muito sobre as informações daquele inventário que a senhora disponibilizou para a gente, porque ele falou muita coisa e aí a gente perguntava, assim, ele falava umas coisas totalmente assim diferentes, né? Mas ele respondia. O instrumento de apoio foi aquele inventário neuropsiquiátrico, que conduziu melhor a anamnese com o paciente, né? Ele relatou pra gente que ele já fez um tratamento com um psiquiatra em 2015 e não soube nos dizer para que foi o tratamento. Ele só disse que ele chorava muito, mas ele não sabia o porquê ele estava lá. Ele tem algumas veias no pescoço e na cabeça que estão quase entupidas. Ele falou muita coisa sobre devido ao acidente que ele teve, né? Que ele foi atropelado e aí ele falou assim que o corpo dele ficou muito, como é que fala? Mudou muito, né? Ele, depois que ele teve a pancada na cabeça, abriu um buraco assim na cabeça dele. E esse atropelamento foi acidente mesmo ou foi uma das tentativas de suicídio? Foi acidente. Ele até falou que foi aqui perto de casa, foi em frente ao posto Tabocão, se eu não me engano, não é, Rafa? Que ele falou? Que ele sofreu um acidente, que ele foi atropelado. Ele também relatou sentir muitas dores nas pernas e na cabeça, que foi devido ao acidente. Ele tem um apetite muito ruim e os problemas de intestino preso,
que a gente também acredita que seja por causa dos medicamentos assim que ele toma. Porque alguns medicamentos, até com a outra pessoa que a gente conversou, ela também sentiu o intestino preso, então a gente acredita que seja os medicamentos. Ele fez 2 cirurgias em 2010 e foi de hérnia inguinal, e perguntamos os horários em que ele toma as medicações. A gente até pensou que ele teria assim, uma memória ruim. Ele relatou pra gente que ele tinha uma memória muito ruim, só que ele se lembrou exatamente dos horários em que ele toma o remédio. Ele toma 4 remédios às 6 horas da manhã, 4 horas depois do lanche ele toma 3, meio-dia ele toma 1 e 21h30 ele toma outro remédio. Rafa, você quer falar? Não, pode falar, que essa parte foi você que pensou. Tá. A abordagem que a gente escolheu para o tratamento dele, porque assim, eu até pedi naquele dia para a gente ver o prontuário dele, porque a gente ficou muito na dúvida o porquê que ele estava lá, né? Se ele tinha algum diagnóstico e tal. A gente até pensou que ele seria alcoólatra. Só que ele relatou pra gente que ele não bebia na rua, ele só bebia em casa mesmo, socialmente, antes dele ser morador de rua, né? Ele bebia socialmente. Ele não bebia na rua porque ele falava assim que dava muito problema com os moradores de rua e tal, então ele preferia não beber. Aí a gente ficou muito na dúvida sobre o diagnóstico dele. Aí, juntando isso, a gente teve, assim, a gente até queria uma opinião da senhora, né? Porque a gente ficou meio que uma hipótese de depressão. Aí a abordagem que a gente escolheu foi a abordagem da Gestalt, é o método de identificação, que ele consiste em fazer que o indivíduo, onde quer que ele esteja, deixe a sua consciência vagar e observar que nela se destaca. É algo que o indivíduo volte e observe sempre. O terapeuta deve enfatizar quais as características do objeto identificado, como o que faz, e antes de promover o processo de identificação da pessoa com o objeto. A gente até pensou nessa abordagem, por quê? Porque como foi muito rápido a conversa com ele, e às vezes ele falava algumas coisas assim, muito fora da ordem. A gente perguntava, ele falava, só que ele não contava direitinho na ordem, sabe? Pra gente identificar. A gente não sabia, assim, quando é que ele foi morar na rua, o porquê que ele foi morar na rua. Não deu tempo de perguntar, foi muito rápido. Então, assim, a gente pensou nessa abordagem para levar ele mesmo, nessa história, para a gente saber um pouco mais da história dele, para ele vagar no inconsciente, assim, na história de vida. Aquele dia que vocês foram, não deu tempo, fora o NPI não deu tempo porque ele estava confuso nas respostas e não respondeu todas, né? Mas vocês chegaram a aplicar o HTP ou algum outro instrumento, além da observação e da entrevista? Não. Não, volta lá então no primeiro slide, deixa eu ver uns detalhes lá. Só para a gente ter uns critérios diagnósticos aqui, né? Olha só. Bebia somente em casa, já não sabe como é que é esse beber dele, né? Mesmo não sendo na rua, mesmo sendo em casa, ele pode ser alcoolista sim, tá? Por quê? Porque para ser definido sobre alcoolismo ou não, depende de 3 fatores. Primeiro, a quantidade, a frequência que ele bebe, não interessa se é em casa ou se é na rua, né? E se ele altera ou modifica o comportamento quando ele bebe ou não. Por exemplo, se ele ficar sem beber, ele fica angustiado, ele fica inconformado. Quando você fala aqui, ó, Jéssica e Rafaela, quando vocês falaram aqui que ele sente uma coceira por todo o corpo, esse é um dos sintomas clássicos da síndrome do alcoolismo, chamada síndrome de Korsakoff. Tá? Foi descoberta por um médico russo lá em 1900 e bolinha, porque os indivíduos naquela época passavam muito frio e as mães colocavam vodka na bebida, no mamar das crianças, para aquecer, porque o inverno na Rússia era 40 graus abaixo de zero.
Então, os indivíduos novos, meninos jovens de 13, 14, 15, já eram alcoolistas. E aí, quando eles chegavam aos 30 anos, eles já tinham uma espécie de demência chamada síndrome de Korsakoff. Um dos sintomas dessa síndrome do alcoolismo é coceiras pelo corpo. O indivíduo sente como se tivesse bicho subindo no corpo dele. Ele fica o tempo todo se esfregando. Tem uns que chegam a falar que vê, chega a alucinar que está vendo bicho subindo nele. Além de sentir, tem uns que vêm e pegam faca e tentam matar aquele bicho, tá? Ele tem um dos sintomas e ele tem um pouco de confusão mental que lembra essa demência, né? Essa fala estranha dele, que começa a responder uma coisa e já pula para outra, e já pula para outra, ele tem um discurso Outra coisa também, professora, eu percebi que, assim, sempre que a gente tentava entrar em um assunto relacionado à saúde dele, à saúde física, ou algum aspecto psicológico e tudo mais, tangenciava, ele brincava, né? Ele falava alguma outra coisa. Então tangenciava, mudava de assunto, né? Saía pela tangente. Então, ele tem aqui, nesse primeiro slide de vocês, eu consigo ver 2 ou 3 sinais e sintomas de síndrome de Korsakoff, tá? Essa confusão, essa alteração neurológica do paladar e do olfato pode ser decorrência da síndrome, como pode ser também decorrência do excesso de medicação. Eu concordo com vocês, tá? Porque tem medicação que embota realmente a senso-percepção, mexe com o paladar, e vários deles têm problema de intestino, de funcionamento do metabolismo do corpo por causa do excesso de medicação. Você vê, ele toma 9 medicações, tá? Ele já, provavelmente, ele já está com aquela outra síndrome também, que é chamada de parkinsonismo. O parkinsonismo tóxico ou químico é causado por excesso de medicação e é um tipo de demência também. Então, ele pode ter uma das duas. Para a gente ter certeza, eu concordo com as duas de novo. A gente teria que observá-lo mais tempo, teria que ter acesso ao prontuário ou conversar com algum membro da família para ver quando que isso começou, porque ele está internado tem 3 meses, mas pode ser que ele tenha uma história pregressa muito maior ainda de internações, tá? Vamos para o próximo slide. Do suicídio ali também, né? Apareceu no primeiro slide. Ele é um indivíduo que já tentou suicídio várias vezes. Então, ele pode, Jéssica, eu concordo com você, ele pode ter um quadro de depressão maior, que acontece com ele há muito tempo, e que vinha talvez da infância e da adolescência, e agravou na fase adulta, depois desse acidente, etc. e tal. Como também ele pode ter a depressão em decorrência desse acidente e das coisas da vida dele também, tá? Nós não sabemos e não temos como saber, a não ser através do prontuário ou da entrevista com um informante, um membro da família. Ele tem vários sinais e sintomas clássicos da depressão maior, mas ele tem mais sinais e sintomas ainda de síndrome ligada ao alcoolismo, tá? Então, assim, não dá para fechar mesmo uma hipótese diagnóstica aqui, a gente teria que aplicar o HTP, entrevistar alguém, ter acesso ao prontuário, só que a gente não vai ter esse acesso. Então, o que a gente faz nesse caso? Vamos dizer que vocês duas fossem lidar com esse caso. Faz de conta que não tem ninguém da família, não tem como saber a vida pregressa desse indivíduo. Você vai trabalhar o que ele apresenta agora, né? Vocês estão trabalhando, sugerir a Gestalt, justamente por ser uma abordagem que também pode trabalhar com o que ele traz agora, tá? Não adianta, nesse caso desse paciente, a gente ficar remexendo demais no passado, porque ele tem um quadro grave agora, de depressão com ideação suicida e com sequelas neurológicas, tá? Um paciente de difícil tratamento, viu, gente? Não é fácil lidar com um paciente alcoolista crônico, se ele for. Não é fácil lidar com um indivíduo que tem síndromes ligadas às substâncias, tá? Mesmo que ele não tivesse, só esse tanto de remédio já daria essa coceira nele também, porque ele está intoxicado, o fígado está intoxicado, o cérebro está intoxicado. Então, assim, excelente trabalho.
Achei bom que vocês foram cautelosas e não pularam em cima de nenhuma hipótese diagnóstica, né? Porque às vezes dá vontade, a gente fica doida para fechar uma hipótese diagnóstica, até porque é melhor tratar o paciente com uma hipótese definida, né? Mas assim, eu gostei que vocês foram cautelosas, foram cuidadosas em pensar, puxa, a gente não conseguiu terminar, não conseguiu fazer o inventário à risca como deveria, a anamnese total, não conseguimos outras informações, tá? Se a gente pudesse ir lá na casa de Eurípides 2, 3 vezes, vocês conseguiriam fechar essa hipótese. Mas com uma tentativa, eu acho que vocês fizeram até muito, tá? Concordo com vocês, é um paciente que precisa muito de terapia, precisa talvez de uma revisão desse excesso de medicação, como muitos lá, tá? Eu nunca vi um paciente internado lá que não tenha mais do que 6 medicações. Então, assim, é necessário repensar tudo isso, porque, claro que eles precisam de muita medicação, mas 9 é um exagero e causa danos neurológicos e físicos, né, do paciente. Você vê, ele tem problema de intestino, né, ele tem problema de paladar, tudo isso bagunçado por causa do excesso de medicações. Você vê que é uma das poucas coisas que ele sabe informar, né, Rafaela? Ele sabe informar o horário que ele toma os remédios. É a única coisa a gente achou que o cérebro dele consegue demais. concatenar, né? Ele falou assim certinho o que ele fazia no horário, né? Que 6 horas tem o café da manhã, e aí ele falava o que fazia e a medicação. Depois do que e tudo mais. Olha ele só. Contou até o lanche, assim, a comida, isso sabe? Isso é um bom sinal. Que ele isso comia. É um sinal de que se ele está demenciando, ele não está grave. Por quê? Ele consegue memorizar o horário e qual a quantidade de remédio. Ele não sabe o nome, mas ele sabe a quantidade. Isso é um bom sinal, tá? Professora. Agora, ele pode e poderia estar também com um declínio cognitivo muito mais grave em cima de um quadro desse, tá? E outra coisa, se a gente tivesse conseguido aplicar o HTP, a gente veria se tem algum problema na personalidade. Porque observa bem, ele conversa com vocês qualquer assunto, mas a hora que vocês tocam no assunto do problema do alcoolismo, ou da vida dele, ou da depressão, ele tangencia. Então, se ele tangencia, não é por acidente que ele tangencia, não. É um mecanismo de defesa. É sinal que dói. E se dói, tem algo ali no emocional que está mexendo muito com ele. Vocês concordam? Então, meninas, para fechar, se a gente tivesse, né? Vai que no futuro a gente consiga, na outra matéria, ir novamente, ver esse paciente novamente. Para fechar uma hipótese diagnóstica, a gente teria que aplicar o HTP para ver se ele tangencia sem querer ou de propósito. Justamente por um problema na personalidade, uma dificuldade de encarar o próprio problema dele. Você vê, quando ele fala para você, eu já tentei suicídio várias vezes pulando na frente do trem, do ônibus, dos 2 ônibus, isso me lembra outro quadro, tá? Porque o paciente depressivo crônico, se ele fosse bipolar, por exemplo, ele já tinha conseguido suicidar, tá? Quando o paciente fala para mim, eu já tentei suicídio 4, 5 vezes, 8 vezes, 9 vezes, eu levo um susto na hora. Porque quem que tem atestante de suicídio que não consegue? Tá? Mas eu não posso pular numa hipótese diagnóstica mesmo, não. Eu só posso suspeitar, tá? Porque na verdade, quando a pessoa quer se suicidar mesmo, ela se suicida, né? Se ele fosse isso que eu tô falando para as meninas, se ele fosse um bipolar clássico, ele teria suicidado na segunda vez no máximo. Esse negócio dele saber as medicações dele, talvez quem dá a medicação para ele faz uma psicoeducação, né? Ou agora na hora do almoço, eu vou te dar esses 2 comprimidinhos. Aí sempre quando vai dar, fala para ele e fixa para ele o que está fazendo, né? Porque tem negócio lá no hospital, a gente faz muito isso. A gente tem que dar e falar, né? E não simplesmente jogar na mão da pessoa e você quer seu remédio agora. Assim que a gente sentou lá na mesa para conversar com ele, não sei se a Jéssica vai lembrar, ele olhou assim lá pro relógio e falou, agora é 9h. Tá na hora.
Então, você vê que ele ainda está preservado, Rafaela, a questão da orientação tempo-espacial. Ele sabe que o horário é de tomar o remédio, mesmo que ele não lembre do nome do remédio. Isso é um bom sinal. Se ele tivesse a síndrome de Korsakoff grave, ele não lembraria nem o horário e nem saberia que é horário de tomar nada, tá? Então, assim, ele pode estar entrando num quadro demencial de intoxicação por álcool e remédio, como ele pode ter outras coisas anteriores. Depressão afeta a memória. Depressão muito forte, a pessoa não consegue, às vezes, lembrar o nome dela. Ela fica demenciando, sem ser demente, tá? Então, assim, acho que a análise foi muito bem feita. Vocês duas estão de parabéns porque foram cautelosas, foram super criteriosas, tá? Psicólogo tem que saber psicodiagnóstico? Tem. Mas não pode pular em cima de uma hipótese diagnóstica, tá? E vocês sugeriram uma abordagem que é interessante no tratamento de pacientes assim. Justamente por você não ter definido exatamente o que ele tem, mas você tem que trabalhar o aqui e agora dele, né? O sofrimento dele agora. Tá? Esse homem está internado há 3 meses, ele precisa de tratamento, de terapia, né? Mais para frente, se a gente conseguir voltar lá, eu gostaria que vocês duas retomassem esse caso. Porque com certeza ele vai estar lá, meninas, ele pode não ficar internado lá definitivo, lógico que não vai, mas ele vai ficar indo no hospital dia fazer manutenção. E seria interessante a gente fazer de novo um psicodiagnóstico diferencial. Até para poder entender esse mistério. Tá certo? Certo. Valeu, né, gente? Palmas para ela, não é isso? Valeu demais. Muito obrigada. Bom dia a todos. Então, professora, você gostou aqui da minha tela? E essa é natural, ela não é dessas eu aí sei de que é natural, por isso que eu elogiei ele. Então, vamos lá. Primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez a professora Ana Lucy por ter nos proporcionado essa experiência, né? Essa vivência que a gente teve lá foi única. Agradecer muito, professora, por essa oportunidade, né? Eu e a Mandinha entrevistamos 2 clientes, 2 pacientes que estavam lá, mas como a gente colheu mais informações dessa senhora de 52 anos, a gente preferiu apresentar aqui essa. Ela é uma senhora, né, de 52. Pula senhora aí, viu? 52 anos senhora, para pular, eu não acho ruim, não. Ai, Deus. Tá bom. Você quer que eu fale que ela é senhora, ela é divorciada, ela tem 2 filhos, um de 19 e um de 25. Ela mora em Jandaia, ela está no sistema UDQ, né, que ela passa o dia e vai embora à tarde. Ela nos relatou que ela teve uma depressão pós-parto do último filho dela, de 19 anos, que desde lá ela desenvolveu. Isso que ela falou para a gente. Ela mora com os pais idosos e ela relatou também que a mãe dela tem depressão, né? Mas não foi diagnosticada, é uma suspeita dela. E que ela sentia muita dor, ela estava com muita dor devido a uma hérnia de disco, que ela desenvolveu também. Pode passar, Mandinha. Então, ela estava lá há 4 dias, quando a gente entrevistou. Ela estava gostando muito do tratamento lá, porque ela disse que lá ela ficava bem tranquila, estava tomando a medicação que eles davam para ela. Um dia antes, eles tinham mudado a medicação dela e ela estava sentindo alguns sintomas dessa nova medicação. Ela não soube falar o nome dessa nova medicação, mas que ela sentia sonolência, ficava tonta, mas que ela ia tomar. Ela gostava muito do tratamento lá, né? Ela relatou para a gente, eu já falei, mas eu vou ler aqui, uma depressão pós-parto há 19 anos, desde então sempre com recaídas, instância no humor dela, né? Ela sentia muita falta de apetite, queria ficar só deitada na cama dela, no escuro, então ela chorava muito, ela se isolava na casa dos pais, nesse quarto. E diminuiu o apetite, foi perdendo peso.
ela tinha vontade de sumir. Ela falou para a gente essas palavras: eu tenho vontade de sumir muitas vezes. Então, assim, a tristeza que ela sentia era muito grande. Tá? Eu fiquei bem, assim, encabulada, né? Tão triste ver a pessoa sofrendo assim, né? Sintomas clássicos da depressão, né? Inapetência, humor deprimido, né? Isso de se isolar, isolamento crônico, né? Falta de energia, que é a apatia, é outro sintoma clássico da depressão. Perda de Isso, interesse, né? E perda de exatamente. prazer. Então, assim, bem clássica a depressão dela, tá? Isso. Então, assim, e ela até relatou para a gente que ela tinha grande dificuldade de se abrir com as pessoas, ela não falava muito. Só que ali ela sentiu muita vontade com a gente. Ela contou muita coisa da vida dela. Muitas vezes ela encheu o olho d'água de contar, de lágrima, né? Contando para a gente, a gente via que ela ficava emocionada ali, mas eu achei ela bem com uma liberdade. Ela sentiu realmente confiança na gente ali, fez um vínculo, né? De certa forma, foi muito rápido, mas ela se abriu muito. E ela falou que estava achando muito bom aquele momento ali dela desabafar, né? Ela falou para a gente isso várias vezes. E a medicação era essa, que ela tomava era zolpidem, oxetina, quetiapina e esse outro que estava causando alguns sintomas nela que ela não lembrava o nome. Né? Pode passar. E os procedimentos que a gente utilizou foi o questionário, né, INPI. A gente colheu várias informações dela, assim, mas o tempo foi muito pouco, né? Eu acho que essa experiência é tão boa, professora, você podia colocar a nossa grade lá na Camburi. A gente, pelo Eu menos, tô colocando na marra, não tô, Priscila? viu? Gente, por mim, a gente vai várias vezes, só que eu não, assim, o ideal seria a instituição colocar mesmo na grade, igual você está dizendo, como um estágio obrigatório. Mas enquanto a instituição não faz isso, a gente pode colocar como visitas técnicas. Da próxima vez, a gente combina com mais antecedência e, ao invés de uma, a gente vai pelo menos 3 vezes. Seria o Isso. ideal mínimo. Com o mesmo paciente, 3 visitas é o ideal mínimo. Tá, Priscila? Então, fica essa promessa aí para o próximo semestre que eu tiver aula com Só vocês, de tá? você ir batalhar por Eu vou gente. inventar uma desculpa, mas eu vou inventar essa técnica lá, pode ter certeza. E então a gente aplicou o inventário, né, e a observação clínica, que foi o que a gente observou, que ela lacrimejava os olhos, ela estava bem tranquila ali durante o dia. Ela nos relatou que fazia artesanatos, tapetes. Para quem não foi, a gente pegou eles nesse momento, né, de fazer pulseira com as miçangas, e aí tinha as cores, muitas cores, muito misturadas. Ela falou assim, tem hora que, nossa, que me dá agonia de ver esse tanto de cor aqui, mas aí eu paro, respiro e vou separando as cores. Aí ela ficou ali bem tranquila, separando as corzinhas das miçanguinhas para fazer a pulseira. Ela já tinha feito várias lindas ali. E ela disse que era um momento de terapia para ela ali, essa confecção dessa pulseirinha, esse artesanato mesmo, esse trabalho manual. E é isso, pode falar, Mandinha? Então, eu vou até acrescentar. Eu fiquei muito curiosa para saber como que ela chegou ali, né? Por que que ela foi para lá? E ela relatou para nós que ela sempre teve essa depressão, sempre assim, a partir da última gestação. Eu perguntei como é que era o relacionamento com os filhos. Aí ela falou que ela convivia bem, outro mais ou menos. Eu perguntei da infância, né? Nós perguntamos da infância. E aí, quando ela falou da infância, eu percebi, né? Nós percebemos que tinha alguma coisa, assim, por isso que tinha que ir lá umas 3 vezes mesmo. E aí ela começou a conversar que a infância dela foi muito difícil, ela sempre foi da fazenda, e eles tiveram uma vida muito sofrida. Ela, pelo que eu entendi, ela trabalhou na casa dos outros, e parece que tinha algumas coisas ali envolvidas, mas que não deu tempo, e acho que também para ela, eu achei assim, que ela ia, mas ela tentava acessar, mas ela saía. Ela tentava acessar, mas ela saía. E aí eu perguntando, como que você chegou? Por que que você veio para cá? E ela falou que toda a vida, né, teve essa depressão, mora com os pais são idosos, ela que cuida,
contou a história dos filhos, contou do ex-marido, e ela, na realidade, ela teve, nós não sabemos, ela não relatou, não falou, assim, detalhadamente, mas ela teve uma crise, nós não sabemos se foi um surto, o que aconteceu. E acharam por bem levar ela para o SAMU. Então, imagina, assim, que não foi só uma depressão, que ela estava chorando, né? Deve ter acontecido alguma coisa, mas essa parte eu vi que a gente não conseguia. Eu ia, disfarçava, voltava, e ela, não. Como assim? Como se ela tivesse passado mal e resolveram levá-la para o SAMU. O SAMU encaminhou ela, não foi direto para lá, né, Pris? Que foi para o... Deve ter sido para o Vassili Schuch Isso. primeiro. É o pronto-socorro psiquiátrico de Goiânia, público é o Vassili Schuch. Isso, aí ela falou que foi para lá, e aí encaminharam ela lá para a casa de Eurípides. Ela ficou internada alguns dias, né? E aí, logo em seguida, ela agora está indo só durante o dia. Então, a gente percebeu que tinha alguma coisa a mais, mas que, beleza, foi o que ela quis passar para nós. A provável hipótese, né? Eu também acho uma conversa, uma visita, né? Bem rasa para a gente já falar. Mas aqui a gente meio que deu uma treinada, foi trabalhar o DSM-5, e aí a gente foi transtorno depressivo maior, né? Com a depressão unipolar, que até a senhora comentou sobre monopolar e bipolar. Eu achei um nome unipolar, não sei se é a mesma coisa. Monopolar e unipolar é a mesma coisa. Tá. E a depressão puerperal, né? Aí eu coloquei a depressão maior ou grave, é um caso em que os sintomas se manifestam durante períodos de pelo menos 2 semanas. Esse tipo de depressão pode se manifestar em um caso único, em que algum trauma também desencadeia o desenvolvimento da depressão maior. Entretanto, também pode ser intermitente, ou seja, uma pessoa pode apresentar os sintomas em alguns períodos da vida. Segundo o manual diagnóstico, dentre os seguintes sintomas da depressão, o paciente pode apresentar 5 ou em pelo menos 2 semanas, para ser qualificado dentro do tipo de depressão. Eu coloquei aqui os sintomas, né, que tem que apresentar. Sentir-se deprimida a maior parte do tempo e quase todos os dias. Ela colocou isso para nós. Prazer diminuído em atividades que antes eram interessantes para o paciente. Colocou. Perda ou ganho de peso. Teve uma hora na conversa que ela falou, não sei nem por que eu engordo, eu não como. É tudo, ela até falou isso, é tudo ansiedade, é tudo tristeza. Falta de sono e excesso de sonolência. Ela falou que por ela dorme o dia inteiro, fica trancada, não quer ver luz, não quer conversar, não quer ver nada. Problemas psicomotores. Então, eu achei ela bem lentinha para falar, né, Priscila? A gente não sabia se era calma. Tem uma lentificação psicomotora. Isso. Eu não sei se vocês chegaram a vê-la andando, mas se ela anda arrastando a chinela, tá? Esse é um sintoma também. Ela até comentou que ela estava tomando um medicamento, que ela só estava dormindo lá mesmo na casa de Eurípides, que ela estava assim, ela até falou, eu estava boba, passada. Aí eles fazia um dia, parece, né, Pri, que eles tinham trocado a medicação, e ela estava se sentindo até assim, mas ela ainda estava meio, sabe quando você vê que a pessoa está meio... Então, provavelmente é essa lentidão dos movimentos, Isso. Não só pela medicação, acho também um pouco pela depressão. Fadiga normal e frequente, ela falou. Falta de concentração, sentimento de culpa e inutilidade frequente, essa ela não comentou, e pensamentos de suicídio ou morte. Algumas vezes ela falou que gostaria de sumir, que ela queria, tipo assim, o sumir dela a gente percebe. Às vezes o paciente não fala a palavra suicídio, Amanda, mas o fato dela falar, eu quero sumir, eu quero que as coisas acabem, ou eu quero ir embora e me livrar de tudo isso, é uma fala suicida já, tá? Que você vê que a pessoa quer, né, quer dar um fim naquilo. Ou seja, de 9 critérios diagnósticos, ela tem pelo menos 8. Pelo menos 8. Diante dos sinais apresentados, 2 obrigatoriamente devem estar presentes, né? Então, como a gente já falou, tá aí que ela tem quase todos. Aí, nossa sugestão, né? A gente sugere que a mesma dê continuidade no tratamento enquanto ela estiver lá, até receber sua alta, e em seguida continuar o acompanhamento com o psiquiatra, juntamente com uma psicoterapia. Eu perguntei para ela se ela já tinha feito terapia alguma vez. Ela falou que não, né, Pri? Parece que só lá na casa de Eurípides que ela está fazendo acompanhamento.
e continuar com a medicação proposta, né, pelo psiquiatra. A gente falou o quanto é importante essa medicação nesse controle associado à terapia. E a gente, no final, falou para ela o quanto é importante a terapia, né? A gente meio que... E aí, para terminar, quando alguém... Mas vocês chegaram a pensar em alguma abordagem específica, meninas, ou não? Ah, sim. Eu estou tentando, né? Na realidade, eu me identifico muito com a Gestalt terapia, mas nessa parte eu confesso que eu não escolhi abordagem. Nós não pensamos. Não escolhemos uma abordagem. Não chegaram a pensar numa específica, né? Tá ótimo. Quando alguém disser que não é nada, acolha, pois é o momento que ela mais precisa de você. Show, hein, gente? Palmas para as colegas, que maravilha! Lindas, lindas, lindas.